alcançar aquilo que para eu também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Olha o que Paulo está falando. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Ah, meu irmão, você vai repetir isso comigo. Fala assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Você vai falar mais uma vez assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Você pode fechar seus olhos mais uma vez, não a sua Bíblia, seus olhos, por favor, vamos lá. Pai, muito obrigado pela leitura da sua palavra. Senhor, eu já posso sentir o teu Espírito aqui nesse lugar. Há um ambiente contagiante da tua presença para nos fazer ser ativados, Pai. Nós não queremos sair daqui emocionados, nós queremos sair daqui ativados, porque a emoção, ela dura até a escadaria dessa igreja, mas, Senhor, a ativação do Espírito Santo, ela vai durar até 31 de dezembro de 2026. Ah, Senhor, a emoção, ela vai somente até a nossa boca, mas a ativação do teu Espírito vai na alma, vai no entendimento, vai no fluir do Senhor todos os dias. Ativa-nos aqui nessa noite pela tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, com todo o seu coração aberto e a sua atenção em Cristo Jesus. Você pode se assentar e falar assim: graças a Deus. Queridos, o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta, que é essa carta de Filipe. Fala assim: a carta aos Filipenses. Fala: carta aos Filipenses. Paulo escreve essa carta dentro de uma prisão, dentro de uma cadeia. Ele estava preso, algemado, por causa do seu chamado, do seu ministério, por causa daquilo que ele fazia na obra do Senhor. Era perseguido. E a Bíblia fala, porque eu acho lindo demais isso aqui, ele está dizendo: eu tenho certeza. Olha o que Paulo está dizendo, o apóstolo Paulo, nada mais, nada menos do que esse cara. Ele diz: eu tenho certeza de que eu não tenho tudo, e eu tenho certeza de que não fui aperfeiçoado no que eu posso, mas uma coisa eu tenho que fazer: esquecer do que está para trás, esquecer do que está para trás. Olha o que Paulo fala. Eu não sei se você acha isso tão profundo quanto eu, mas eu acho, porque quem está falando aqui não é eu, não é você, mas é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu não penso que eu já cheguei no ápice da fé, eu não penso que eu já cheguei no ápice do cristianismo, eu não penso que eu já conquistei tudo que eu tinha que conquistar no reino de Deus, eu não penso que eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, eu não fui aperfeiçoado a tal modo, mas uma coisa eu tenho certeza: eu esqueço do que está para trás e eu prossigo. Interessante, porque ele não está listando aqui se o que está para trás é bom ou se é ruim. Não sei se você para imaginar isso, mas ele não está falando: olha, eu esqueço porque, olha, foi só tanta coisa ruim, tanta coisa que aconteceu. Não, ele não fala isso. Ele simplesmente fala que esquece, que não alcançou tudo isso, mas que ele esquece o que ficou para trás para avançar. Interessante, porque ele não está dando aqui uma qualidade para o passado dele, mas ele está dizendo: eu não estou pronto e não consegui tudo que eu preciso ainda. E essa, meus irmãos, é exatamente a grande parte das desculpas que damos para muitas vezes nós não avançarmos e não decidirmos. Você já parou para pensar nisso? Eu não estou pronto, eu não estou pronto, eu não fui aperfeiçoado, eu não cheguei aonde eu queria chegar, eu não fiz o que eu tinha que fazer. Sabe, eu não me sinto preparado para o próximo ano, eu não me sinto preparado para uma próxima fase. Eu tenho sonhos, eu tenho visão, eu tenho vontade, mas eu não me sinto pronto. E Paulo, ele diz justamente aquilo que muitas vezes falamos e pensamos igualzinho ele: eu não estou pronto, eu não me sinto preparado. Mas o interessante é que ele, independente
de qualificar se foi bom ou se foi ruim isso, ele diz, olha, eu não me importo, mas esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu decido avançar, mesmo não estando pronto, mesmo não estando preparado, mesmo não me sentindo como eu queria me sentir, eu escolho avançar. Agora vocês entenderam? Eu escolho avançar, por quê? Porque avançar, meu irmão, não é uma paixão, uma emoção, um sentimento. Eu senti que eu preciso avançar. Não, avanço é uma decisão. A palavra decisão, ela vem justamente desse finalzinho aí, cisão. Porque quem decide, corta. Quem decide, arranca. E Paulo, com seu currículo enorme, com tudo que ele era, ele se coloca numa posição de humildade. E ele fala, eu não estou pronto, eu não tenho tudo, mas eu sei o que eu tenho que fazer. Esquecendo-me daquilo que ficou para trás, eu decido, eu corto o passado, eu corto o que ficou para trás, eu deixo aquilo que eu pensei que eu era ou que não era, para avançar. Para onde? Para onde Deus quer que eu vá, para onde Deus está me direcionando. Ei, querido, o que Deus prometeu para mim não está para trás, já passou. Pode ter sido maravilhoso, pode ter sido incrível, eu posso ter chorado, eu posso ter arrepiado, pode ter acontecido tudo de grande, mas eu faço uma coisa, olha, eu não estou pronto, eu não tenho tudo, mas eu sei o que fazer, eu preciso avançar. Esquecendo-me do que ficou para trás, eu avanço em prol do meu chamado, daquilo que Deus tem para mim, eu prossigo com coragem para frente. É isso que Deus tem para você. Em Hebreus capítulo número 12, versículo 1, a Bíblia diz o seguinte, portanto, olha o que diz o escritor de Hebreus, visto que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente a nós, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Quero que você olhe para esse texto mais uma vez. Portanto, visto que estamos rodeados de tão grande testemunha, deixemos de lado tudo que nos atrapalha. Fala assim, tudo que nos atrapalha. Tem boca aí? Fala aí, tudo que nos atrapalha. E aí ele continua, e o pecado. Fala, tudo que nos atrapalha e o pecado. Olha que interessante, logo depois, e o pecado, que se agarra firmemente a nós, e corramos com perseverança a corrida da fé. Sabe, Paulo ele enfatiza em Filipenses que nós devemos deixar tudo para trás, esquecer daquilo que fomos ou não fomos e prosseguirmos para o alvo. E já em Hebreus, capítulo de número 12, versículo 1, o escritor diz o seguinte, olha, é como uma corrida, nós estamos rodeados de tanta gente olhando para nós, existe tanta gente prestando atenção em nós, você querendo ou não, acreditando ou não, crendo naquilo que eu estou te falando ou não, olha para mim, tem muita gente que olha para você. Pastor, não, para você sim, para o pastor fulano sim, para o ciclano sim, mas para mim, meu irmão, para você, tem muita gente que não olha para mim, mas olha para você. O teu vizinho não me conhece, mas ele te conhece. O pessoal da academia não me conhece, mas ele conhece você, do seu trabalho, da onde você está inserido. Estamos rodeados de tão grandes testemunhas que deixemos de lado tudo que nos atrapalha e também o pecado. O que nos atrapalha e também o pecado. O que nos atrapalha e também não é a mesma coisa. Fala assim, não é a mesma coisa. Tem alguém comigo? Fala assim, não é a mesma coisa. O que nos atrapalha e o pecado. Não é a mesma coisa. Senão estava tudo junto. Não, é o que nos atrapalha e o pecado. E vamos nos agarrar firmemente para que nós possamos correr com perseverança a corrida que nos é proposta. Eu acho isso tão interessante. Porque Paulo, ele fala, olha, eu não estou pronto, eu não tenho tudo, mas uma coisa eu sei, eu estou esquecendo o que ficou para trás. E já o autor de Hebreus, ele fala, eu estou rodeado de gente olhando para mim, e para minha fé, e para aquilo que eu faço. Então por conta disso,
dessas testemunhas, daqueles que olham para você todos os dias, meu irmão, por causa desse pessoal, por causa dessas pessoas, eu tenho que fazer duas coisas: que livrar-me do que me atrapalha e do pecado. Ele fala de se livrar do que atrapalha. Agora, sabe o que é mais interessante? É que ele fala de se livrar do que o atrapalha antes de se livrar de quem? Do pecado. Ele começa com a frase, olha, livrar-me daquilo que me atrapalha e o pecado. Eu acho isso muito legal. Por quê? Porque ele não está dizendo que eu vou me livrar apenas de uma coisa que quer me matar, me segurar ou me ameaçar, me levar para o inferno, que vai acabar com a minha vida, que é o pecado. Não, ele está dizendo, olha, eu preciso me livrar daquilo que me atrapalha. Meus irmãos, preste atenção no que eu vou te falar. Algumas vezes nós lutamos tanto para não pecar. Às vezes nós lutamos tanto contra aquilo que vem para destruir a nossa fé, que é o pecado. E já é motivo suficiente para Deus nos livrar. Mas a gente não aprende, e precisamos aprender. Escuta o que eu vou te falar. A gente não aprende e precisamos aprender a batalhar para abandonar não somente o que é pecado, mas principalmente o que te atrapalha. Eu acho isso muito incrível, porque a gente está tão com o olho focado no pecado, que Deus está dizendo, eu quero tirar também da tua vida aquilo que te atrapalha, mesmo que não seja pecado. Faz sentido para você, irmão? O que te leva para perto do diabo, o que te leva para perto do mal, o que te leva para perto da desgraça, não é apenas o pecado, mas é também aquilo que te atrapalha. Talvez você viveu um 2025 atrasado, porque você venceu o pecado, mas não venceu o que te atrapalha. Ei, vamos lá, alguém está falando aí, glória a Deus, eu estou ouvindo uns 3 aleluia, e você vai entender o que eu estou te falando para você voar em 2026. Não é só o que é pecado, mas é o que te atrapalha. Quanta coisa que você não viveu em Deus ainda, porque você não venceu o que te atrapalha. Tem tanta coisa te atrapalhando. Pastor, mas não é errado, mas está te atrapalhando, está te avacalhando, está te atrasando. Você já era para estar voando longe, você já era para estar em lugares mais altos, você já era para estar num outro nível, seu casamento já era para ter fluído, sua prosperidade já era para ter chegado, sua cura já era para estar dentro da sua casa, seus filhos transformados, seu casamento voando, mas você não tira o que atrapalha, porque eu estou satisfeito em ter tirado o pecado. Não é sobre tirar o pecado, é sobre também tirar aquilo que te atrapalha. Meu querido, preste atenção. Tem amizades que não é pecado, mas te atrapalha. Existem ambientes que não é pecado, mas te atrapalha, te atrasa. Rodas que você se assenta, que todo mundo te respeita, mas te atrapalha, te atrasa. Decisões que você deveria ter feito e não fez, e que tem atrasado o teu futuro, tem atrasado a sua vida. O que você já lutou, que você venceu, mas deu insignificância para aquilo que tem te atrapalhado? Ah não, pastor, é só um golinho, sabe? É só uma bebidinha, mas te atrapalha. Te atrapalha. A sua conexão com Deus fica manchada. Eu não estou pecando, mas você está atrasado. Irmão, presta atenção. Tão profundo quanto o pecado é o atraso daquilo que eu não vivi, por não ter percebido que algo poderia me atrasar em Deus. Quantas pessoas estão atrasadas? É crente, gente boa, cheio do Espírito Santo, legendário. A mulher tá voando aí, tá fazendo de tudo, tá vendo que negócio de mulher, tá tudo certo, a célula e tal, tá 10, mas tá atrasado, poderia estar muito mais na frente. Deixou ideias, pessoas, filosofias, comportamentos, ambientes, amizades, negócios, empresa, trabalho, tanta coisa te atrapalhar. Deixemos o que nos atrapalha e o pecado. O pecado é óbvio. Eu tenho mais medo do que te atrapalha do que do pecado, porque o pecado ele é óbvio. Mas o que nos atrapalha, geralmente a gente releva. A gente fala, não é pecado mesmo, então vamos deixar isso quieto. E esse deixar isso quieto é um quieto te atrapalhando todo dia,
te avacalhando todo dia. Meu irmão, tem conversas que não são pecados, mas te atrapalham. Então o autor ele fala, não é do pecado, não é apenas do que te atrapalha, mas livre-se de tudo. Tudo. Meu irmão, eu acho lindo isso aqui, porque nós somos tão românticos e nos apegamos demais em coisas assim, sabe? Não tem nada a ver. Só que a Bíblia não é assim. A Bíblia é visceral. A Bíblia é... Vou traduzir o visceral. A Bíblia é Tramontina. É corte seco, é corte rápido. E ele só fala, livre-se. Livre-se. Porque tem uma corrida para você ir. Tira esse peso, porque você precisa correr mais rápido. Tira essa carga que está te atrapalhando, porque você precisa avançar mais rápido. Sacode essa poeira, porque você precisa correr adiante a corrida que lhe foi proposta. Não faça manutenção aonde Deus quer te transicionar. Não faça manutenção. Para de cuidar de lugares que Deus está falando. Não, eu não quero que você pinte isso aí. Eu quero que você saia daí. Eu não quero que você conserte isso aí. Eu quero que você põe fogo nisso. Para de dar manutenção naquilo que você... Sabe, para de dar manutenção naquilo que Deus quer passar, transicionar, deixar aí. Quantas coisas você precisa deixar aí, meu irmão? Deixa. Abandona isso. Eu não sei se você já parou para pensar na metáfora, né, de um pintinho quando ele está nascendo. Me fala se eu estou errado, mas um pintinho ele fica ali na incubadora antes de romper a casca durante 21 dias. 21 dias ele fica ali dentro. Está ali. Não sei se você já trabalhou numa granja, né, na zona rural, mas parece que o período de incubação geralmente é 21 dias. E ele tem 21 dias para ficar ali dentro daquela casca. 21 dias. E durante esse tempo, ele é alimentado, ele é aquecido, ele é nutrido, ele cresce. Só que quando chega esses 21 dias, o 21º, ele precisa sair. E não é que ele tenha vontade de sair dali, não é que ele queira sair dali, mas é uma questão de sobrevivência. Sim ou não? Sobrevivência. Se em 21 dias dentro daquela casca ele foi nutrido, ele foi tratado, ele foi aquecido, ele foi guardado, agora o mesmo lugar que o alimentou, que o sustentou, que o fez crescer, vai sufocá-lo até ele morrer. Eu não sei se você pegou, se você entendeu. Ele não tem opção. Não é sobre o quanto você foi, sabe, tratado. Não é sobre o quanto você está bem. Não é sobre o quanto Deus tem cuidado de você. Não é sobre quando todas as coisas estão fluindo, está tudo se encaixando. Pastor, está melhorando, está demorando, mas está indo, está avançando. Eu sinto que está progredindo, Deus está me alimentando. Eu estou na célula, eu estou buscando. Meu casamento está fluindo, está tudo indo bem. Olha, está dando certo. Eu estou crescendo, eu estou crescendo, eu estou crescendo, eu estou avançando, eu estou rompendo. Só que chega uma hora que até aquilo que estava bom, se você não romper, vai te matar. Você precisa quebrar essa casca. Se em 21 dias ele não quebrar aquela casca, vai acabar. Querido, presta atenção. A verdade é que tudo que nos protege por um período, se eu não fizer daquele lugar um lugar de rompimento, aquilo vai me sufocar. E aquilo que era uma proteção vai virar um túmulo. Tem muita gente que não está rompendo porque não está entendendo o processo de Deus de te expulsar da casca. Tem muita gente que não está vendo o óbvio de Deus porque está querendo ficar dentro da casca até que morra. Aí está começando a perder o ar, está se enfraquecendo, a vida espiritual está indo embora. E alguém diz, mas ele estava avançando tanto, ele estava crescendo. Só que chega um momento que a casca tem que quebrar. Porque se você não romper, aquilo que você está dentro de um conforto, amparado, não vai acontecer. Deus precisa criar em você toda a força, a robustez, para você ser produtivo de forma madura, meu irmão.
Eu vejo que nós estamos criando uma geração improdutiva, porque nós queremos criar filhos dentro da nossa casca, dentro da nossa embalagem, enquanto é natural que eles avancem, que eles corram a corrida que lhe foi proposta. Meu irmão, presta atenção. É óbvio que existe um momento de cuidado, de proteção, de berço, mas a tendência é que ao longo do tempo isso seja solto, que ele avance, que ele vá. Por isso nós temos tantos adultos incapazes, porque ainda vivem dentro de um ninho dos pais. Sabe, quando você protege seus filhos, quando você protege aqueles que estão ao seu redor, você está matando a sua capacidade de avançar. Meu irmão, talvez você não tenha deixado Deus matar a sua capacidade de avançar. Você tem deixado isso acontecer, você está morrendo, você não rompe essa casca. E Deus está falando para você avançar. Eu quero que você abra um texto comigo em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. A Bíblia fala sobre um cara que me inspira muito. Em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9, a Bíblia fala o seguinte. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. E houve um homem chamado Jabes, que foi mais respeitado do que qualquer um dos seus irmãos. Olha só essa frase. Foi mais respeitado que qualquer um dos seus irmãos. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, porque disse: eu dei à luz com muito sofrimento. Fala assim, sofrimento. E aí a Bíblia fala que Jabes então orou ao Deus de Israel. Olha só a oração de Jabes. Se me abençoares, expandisses meu território, se a tua mão estivesse comigo e me livrasse do mal e da dor, da aflição. E o versículo termina dizendo: e Deus atendeu o seu pedido. Sabe o que é incrível? A Bíblia, ela tem um monte de genealogia. Um monte de genealogia. Esses dias na célula, esses dias eu dei um estudo devocional do H360, às 5h30 da manhã, na live. E estava acabando uma carta que a gente leu, já leu Gálatas, já leu Romanos, e estamos começando Efésios amanhã. E no último capítulo de Romanos, tem umas agradecimentos, um monte de nome, e eu falei, meu Deus, que capítulo mais ruim, rapaz, só nome. Aí eu cheguei na célula, o irmão falou assim para mim: pastor, que devocional poderoso hoje. E eu pensei, nossa, foi o pior que aconteceu. Tanto nome, mas Deus falou com ele, porque ele falou assim: eu nunca imaginei que aquele cara ia ser tão grato, agradecendo tanta gente. Olha o que foi pensar. Está entendendo, irmão? Então Deus fala até na genealogia, como nós ouvimos Deus falar agora. Olha só, essa aqui é uma das genealogias mais importantes, porque traz uma função histórica. A gente precisa entender isso. O livro de Crônicas, ele começa com uma grande genealogia no capítulo 1 e até o capítulo 9, de Adão e aos que voltam ao exílio babilônico. É uma série de nomes. Mas no capítulo 4 acontece uma quebra de padrão. Olha aqui para mim, presta atenção. Uma quebra de protocolo, de sigilo, de padrão. Eu acho isso o máximo, porque toda vez que há uma quebra de padrão, tem algo extraordinário de Deus para acontecer. O autor está escrevendo: fulano gelou o cicrano, o beltrano, o Zé, não sei mais quem. E de repente ele para em um personagem chamado Jabes. E ele fala: houve um cara chamado Jabes. E esse cara chamado Jabes, o mais respeitado dos seus irmãos, sua mãe lhe deu o nome de Jabes porque o concebeu com muito sofrimento, com muita dor. E depois o versículo já fala, e Jabes orou: Senhor, ao Deus de Israel, se me abençoares, se expandisses o meu território, se a tua mão tivesses comigo, se me livrasses do mal e da dor, da aflição. E a Bíblia fala: e Deus atendeu ao seu pedido. Sabe, querido, a Bíblia fala que ele foi o mais ilustre da sua família. Só que a história dele não começou assim. A Bíblia fala que ele foi o mais respeitado dos seus irmãos, mas nem sempre foi assim, pelo contrário.
A mãe dele lhe deu um nome, porque o parto causou tanta dor, que o menino falou, olha, ela falou, não tem outro jeito, esse menino tinha que chamar Dor. Já imaginou? Que triste, mano. O bullying que não ia ser. Ô Dor. O nome do cara era Dor. Ô Dor. Eu fico imaginando até as piadas, né? Eu deixo pra lá, senão a quinta série vem. Vamos embora. Então naquela época, você precisava entender que o nome dava sentido ao destino da pessoa. Sabia disso? O nome dava sentido ao destino. A mãe olhou para ele e falou, olha, você vai se chamar Dor, Jabes, porque você me marcou com dor. Então esse foi um cara que não começou com vantagem. A gente olha para ele e vê um cara desfavorecido. Ele não escolheu onde nascer, como nascer. Os pais que tinham os dons que carregavam, assim como eu e você também não. Agora preste atenção. Jabes descobriu que sobre ele havia um nome que dava-lhe um destino. E toda vez que alguém o chamava, aquilo era decretado. Só que esse homem, diz a Bíblia, ele se tornou o mais respeitado, o mais ilustre. Ele não tinha torcida organizada, né? Ele não tinha flamenguista para gritar o nome dele, né? Tão feliz da vida. Não tinha esse povo, não tinha ninguém para aplaudir ele, não tinha ninguém para falar que ele ia dar certo. Ele não tinha livro de autoajuda, não tinha coach para falar, olha, você vai entrar na sua melhor versão, Jabes, calma, dá dor, agora mesmo você vai melhorar. Não tinha. Ele enfrentou um sistema, um monte de coisa, mas ele decidiu romper ao invés de morrer. Quando ele olha para Deus e fala, Deus, eu não aguento mais viver no passado, eu esqueço das coisas que ficaram para trás, eu esqueço daquilo que um dia me colocaram, eu esqueço do destino que falaram que eu ia ter, eu esqueço de tudo que eu carreguei, e eu rompo essa casca de limitação. E ele faz uma oração ousada, e ele não espera Deus derramar glória para ele se levantar. Ele não espera um anjo descer e falar, agora vai, Jabes, larga essa dor. Não, Deus derrama a glória, porque ele se levanta e fala, Deus, basta, você precisa me abençoar, alarga o meu território, expande. Sabe, meu querido, eu quero te propor aqui nessa noite, eu quero terminar dizendo para você, Deus quer provocar dentro de você essa chama de falar para ele, Deus, eu quero ser como Jabes, ainda que alguém tenha destinado, ainda que alguém tenha falado, ainda que eu tenha nascido assim, eu não vou viver assim. E ele faz 4 pedidos, e esses 4 pedidos são incríveis, porque esses 4 pedidos começam com uma palavra, ó Deus, se me abençoares, ó Deus, abençoa-me. Grava isso, anota isso, é tão profundo, né? Uma frasezinha, você olha para isso e fala assim, pastor, eu falo isso todo dia, Deus me abençoa, Deus faz, Deus, eu quero ser abençoado. Quantas vezes que eu já orei isso? Só que presta atenção, não é sobre orar uma coisa que eu já sei, mas é sobre ter a revelação daquilo que eu não sei, sobre aquilo que eu oro. Vamos lá, alguém está comigo? Não é sobre orar algo que eu já sei, mas é ter revelação daquilo que eu não sei, dentro daquilo que eu oro. Tem tanta coisa que você fala por falar, mas o dia que você abrir a boca para fazer um clamor sobre aquilo que você está requerendo de Deus, o céu pode revelar para você muito mais daquilo que você está orando. Jabes gritou, ei Deus, se você me abençoar, você não tem ideia do que eu posso virar. Se você me abençoar, você não tem ideia de como eu posso prosperar. Se você me abençoar, eu posso ir muito mais além do que aquilo que a sociedade falou. Ah, meu irmão, vamos lá. Esse é o uso absoluto daquilo que, sabe, do significado que essa palavra carrega. Abençoa-me de verdade. É isso que ele estava falando. Abençoa-me abundantemente. Não é de superficial. Não é sobre o anseio de uma bênção qualquer, não. É genuíno, que abrange um favor, uma presença em todos os aspectos. Presta atenção. Quando você rompe aquilo que está te atrapalhando, assim como Jabes gritou, me abençoe, ainda nascido amaldiçoado,
ainda nascido, sabe, agarrado a uma palavra liberada sobre pela sua própria mãe. Ao invés dele brigar com a mãe, ao invés dele requerer o porquê que era aquilo, culpar a mãe, passado, traumas e não sei mais o que, ele abre a boca para quem manda nos céus e na terra, governa sobre tudo e todos, e fala: me abençoe, Deus. Porque ser abençoado, meu irmão, é ser diferente, é vender mais tendo o mesmo produto, é avançar mais sabendo das mesmas coisas. Um dia para trás, já tem um tempinho, já falei sobre isso aqui, a minha esposa saiu e voltou com um monte de caixa de sapato. Meu cartão de crédito tremeu no bolso assim, ó, na hora que viu as caixas. Eu falei: mulher do céu, o que aconteceu? Você é uma centopeia? Para que tanto sapato? Não, amor, porque minha filha, que tanto sapato. Sabe o que ela topou na rua? Com quem que ela encontrou na rua? Vocês vão ficar impressionados. Sabe com quem? Quem quer saber? Com uma vendedora que aprendeu igual o Jabes: Senhor, me abençoe. Uma vendedora ungida, cheia da presença de Deus. Porque você pode ter o mesmo produto, se você carregar a bênção de Deus, você vai prosperar. Você está entendendo? Sim ou não? Você vai prosperar, porque não é sobre em si a mercadoria. Hoje nós estamos vivendo num meio, irmãos, onde todo mundo é muito igual, mas quando você carrega a presença de Deus, você já não é mais o mesmo. Tem alguma coisa nessa pessoa que me faz comprar dela, tem alguma pessoa que me faz ir lá. Está entendendo? Esses dias eu fui numa irmã e ela falou assim: pastor, o povo senta aqui na cadeira, parece que eu não sou, sabe, parece que eu sou psicólogo, nem psicólogo eu sou. Falei: pois é, minha filha, onde Deus encontra uma pessoa cheia da glória dele, onde uma pessoa vai e ela é cheia da presença de Deus, não é sobre só chegar e fazer um trabalho, uma função, não, é muito mais, porque é sobre ser abençoado. Não é sobre o que fizeram comigo, é sobre o que Deus pode fazer comigo. Não é sobre o que falaram de mim, é sobre o que ainda não sabem daquilo que Deus pode fazer. Vamos lá, gente. Deus me abençoa. É ter coragem de fazer oração difíceis como esse e dizer: Senhor, eles me chamam de incompetente, burro. Alguém me chama de, sabe, de alguém que não consegue chegar, que não consegue fazer, que eu sou atrasado, que eu sou aquilo outro. Mas eu creio que se me abençoardes, eu posso ir muito mais além. Se me abençoardes, essa empresa pode prosperar. Se me abençoardes, o meu casamento vai dar certo. Eu vou prosperar. Oh Deus, levanta sua mão direita e fala assim: me abençoa, Deus. Vamos lá, fala: me abençoa, Deus. Fala: me abençoa, Deus. Mas não para por aí. Ele fala: alarga as minhas fronteiras. Agora vai com o braço assim, pra você dar uma cotovelada no irmão e você sentiu o sovaco fedorento aí. Fala assim, ó: alarga as minhas fronteiras. Ah, vamos lá, gente. É só isso. Dá uma esticada aí. Tá precisando ir lá na academia, né? O Praca largou ali que o negócio foi longe, ó. Alarga as minhas fronteiras. Alarga as minhas fronteiras, Senhor. Ah, Jesus, olha para mim de forma mais ampla. Sabe o que isso representa? Um desejo. Sabe, Jabes não estava falando apenas sobre território. Aquele tempo, o território era muito importante. Só que Jabes não estava falando apenas sobre território. Quando você olha no original dessa palavra aqui, é muito mais profundo. Ele está dizendo o seguinte: Senhor, me ajuda a elevar o meu nível de influência. Ô querido, vamos lá. Deus quer te dar tanta competência. Deus quer te levantar o teu nome. Deus quer fazer você avançar de uma tal forma. Deus quer fazer a tua empresa crescer, o teu casamento ser bem sucedido, tudo que está ao seu redor prosperar. Sabe para quê? Para que o teu nível de influência aumente. E as pessoas vão dizer: como é que aconteceu isso na sua vida? Como é que foi aquilo outro? A primeira coisa que eles vão dizer: esse cara tá doido, ele mudou de religião, ficou louco, começou a vestir essa blusa laranja aí, gritar não sei o quê. Essa mulher começou a ir para monte, orar de madrugada. Eu não sei que loucura que é essa. Olha que coisa mais, que bobagem. Para que tudo isso?
aí começam a te criticar, daqui a pouco começam a olhar para você e começam a te admirar e falar: nossa, olha para você ver, o carro dela mudou, a casa dela está brilhando, o rosto está feliz, os filhos estão contentes. Daqui a pouco a conversa muda e já não é mais só sobre isso, o que você fez, o que você tem, me ensina, me leva, me mostra, me dá. Vamos lá, Jabes, fala: alarga as minhas fronteiras, Senhor. Querido, Deus quer ampliar o teu nível de influência. Aonde você brigava para falar do amor de Deus, vão pedir pelo amor de Deus: prega para nós, ore por nós, alarga as minhas fronteiras. Eu me recuso a ser limitado, Deus. Eu me recuso a ser limitado, Deus. Alguém está comigo aqui? O irmão chega até a querer falar em língua aqui. Eu me recuso a ser limitado. Eu me recuso a ser limitado, Jesus. Eu acredito num Deus que pode romper as minhas fronteiras. Jabes falou: olha, eu fui limitado à dor, mas eu me recuso. Eu não quero passar a vida inteira morando no fundo da casa da minha mãe aqui. Sabe, Senhor, eu quero prosperar. Não é pecado não, irmão. Não é pecado não, irmão. Deus quer te dar, avançar, fazer você crescer. Vamos lá. Fala pro teu vizinho: não é pecado não, irmão. Se você não quer, eu quero. Eu quero a bênção. Eu até lembro daquela música, ó. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Alguém pode levantar a mão e dizer: não posso mais ficar sem ti, e nada vai impedir a unção de Deus. Aleluia. Senão eu não prego, eu só canto. Prosperidade não é vaidade, e não é dinheiro, é felicidade em todas as áreas. Porque tem muita gente que não tem tudo, mas não tem nada também. O que adianta? Prosperidade, irmão, é ser feliz com um pouco, até que Deus te coloque sobre o muito. Como isso é poderoso. Como isso é poderoso. A gente prospera porque tem uma nuvem de testemunho que precisa ver Jesus através de nós. Alarga o meu ministério, alarga a minha influência, Senhor. E terceiro e penúltimo, que a tua mão, olha só, que a tua mão seja comigo. Isso é um símbolo bíblico do poder de Deus, da proteção, da direção. Jabes reconhece a total dependência de Deus. Meu irmão, que a tua mão esteja comigo, Senhor. Sabe por quê? Porque não adianta o Senhor me dar dinheiro, me dar influência, se eu estiver sozinho. No dia mau eu vou perecer. Estão comigo, gente? É por isso que tem tanta gente tirando a própria vida, com um carro de luxo na garagem, a despensa cheia, nome poderoso, mas não tem paz, porque a mão de Deus não está sobre ele. Não basta só ser grande, próspero, influente. Deus, o mais importante é a mão de Deus estar sobre a sua vida. Amém? A porta pode estar aberta. Se foi a mão de Deus que abriu, glória a Deus. Mas a porta pode estar fechada. Se foi a mão de Deus que fechou a maçaneta, glória a Deus. Alguém está comigo aqui? Sabe, querido, se a tua mão estiver comigo, eu não caio em golpes, eu não vicio em jogos. Eu pego o que o Senhor tem para mim, porque isso o dinheiro não paga. É a mão de Deus guiando você, abrindo avenidas. Se a mão de Deus está sobre você, meu irmão, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Quem tem a mão de Deus não precisa do favor dos homens, não precisa puxar saco de ninguém. O maior risco, querido, de andar sem a mão de Deus é entender que tudo isso pode te bajular, pode te convencer. Você não precisa de ninguém se a mão de Deus está sobre você. Tanta gente se corrompendo. Não, eu tenho que dar um jeitinho, porque senão eu não entro lá. Não vai ter jeitinho, vai ter a mão de Deus. Não, mas eu tenho que fazer um negócio. Não, meu irmão, é a mão de Deus. Você precisa ir atrás das oportunidades. Mas eu posso te dar
sabe, uma palavra de Deus para a tua vida. Quando a mão de Deus está sobre você, a oportunidade vai pedir um favor para você. Pelo amor de Deus, essa empresa precisa de você. Eu preciso fechar esse contrato com você. Eu preciso dar sua vida aqui nesse lugar. É o seu trabalho que eu preciso. Porque isso é nada mais, nada menos que uma coisa que a Bíblia fala, que eu sou apaixonado. Isso é o favor de Deus. Alguém quer o favor de Deus aqui? Eu quero, querido. Senhor, derrama o seu favor sobre a minha vida. Derrama o seu favor sobre a minha vida. Porque o favor de Deus, irmão, onde você passa, sabe, eu já passei crise na minha vida, muitas crises. Mas quando eu decidi dobrar os meus joelhos e falar: Senhor, que a tua mão esteja sobre mim, derrama o teu favor sobre mim. De repente eu fui andando por caminhos que Deus foi me levando, porque era a sua mão. A mão de Deus. E por último, ele não, sabe, eu acho muito massa Jabes, porque ele pede tudo isso, mas no final ele fala: Senhor, e não por menos, e não por menor, ele pede a Deus: livra-me da dor, livra-me da dor, do sofrimento, daquilo que foi predestinado. Só que Jabes não estava falando da dor de perder, da dor de ser machucado, da dor de alguém falar mal dele. Não, o que Jabes estava falando é: livra-me do que me destinaram, livra-me do que falaram que eu era e não sou, livra-me do que pensaram sobre mim, livra-me do que falaram sobre mim, livra-me do que disseram a vida inteira que eu ia ser. Por fim, meu irmão, ele fala: livra-me, eu não quero sofrer, Senhor. Querido, presta atenção, parece até incoerente, né? Aonde na Bíblia Deus colocou um limite para você agir, para você pedir? Aonde? Eu nunca vi. Pelo contrário, ele falou: peça, peça, peça. Irmão, pelo amor de Deus, não entenda mal o que eu vou te falar, não, mas não tem nada mais hipócrita do que quando alguém chega perto de mim e fala assim: só agradecer. Meu irmão, falar: pelo amor de Deus, irmão, vai criar vergonha. Como é que tá, irmão? Tá tudo, só agradecer. Como assim, irmão? Não, porque não, sabe, para de viver com essa vidinha de eu só tenho que agradecer. Se o Pai falou, peça, peça. Você não tem porque você não pede. E você pede muitas vezes até mal e errado, porque não pede o Espírito Santo para te ensinar a pedir direito. Gente, vamos lá. Jesus disse que filho pedindo pão ao pai, o pai dá uma pedra? Que filho pedindo um presente, o pai dá uma cobra? Se você que é mau, Jesus disse, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o teu Pai Celestial, será que Ele não pode te abençoar? Meu irmão, eu não quero morrer, sabe, dependendo de alguém na minha enfermidade. Não quero. Eu vou orar até morrer pedindo: Senhor, me dá saúde. Eu vou fazer minha parte, claro, né, gente? Tá entendendo? Você precisa ter coragem. Mas e se Deus quiser, irmão? Se Deus quiser, Deus quis. A sua parte é pedir. Amém? Vai falar: Deus, me dá saúde. Para que esse coração mesquinho, querido, medo de vai ficar mal entre eu e Deus, sabe? Eu só fico pensando. Não, irmão, peça, peça. Deus, eu não quero ficar desempregado, eu não quero ter depressão, eu não quero usar esses medicamentos, eu não quero ser refém da ansiedade. Querido, ao invés de orar, muitas vezes a gente fica contando historinha triste para os outros. Vai orar. Jesus perguntou ao paralítico de Betesda: você quer ser curado? Ele respondeu: tem ninguém que me leva para o tanque. Deus está perguntando para você: você quer crescer? Mas lá em casa não tem ninguém grande, pastor. Mas é lá da roça, sabe? Você quer avançar? Mas meu pai morreu, sabe, sem nada. Jesus perguntou: eu não estou perguntando como é que seu pai morreu, eu não estou perguntando de onde você veio, qual que é a roça que você veio, onde é que é o bairro que você morava, como é que era lá. Eu estou perguntando: você quer ser curado? Você quer avançar? Você quer crescer?
Você quer alargar seus limites? Você quer ir para frente? Sabe, você está decidido a isso, porque é isso que eu tenho para você, para que você glorifique e honre o nome de Deus. E o pior, olha que eu acabar de pregar, ainda vai ter gente que vai falar assim, pregação coach, que chama o que você quiser, é a pregação bíblica, porque está na Bíblia que Deus pode fazer infinitamente mais, e é isso que eu quero para mim. Irmão, suas histórias tristes podem fazer as pessoas até terem pena de você. Elas não te salvam. Quem te salva é Jesus. O que ficou para trás é só um testemunho do que há de vir. Você não entendeu. Você vai pegar e nós vamos adorar o Senhor. O que ficou para trás é só um testemunho do que há de vir, porque a glória que nos foi proposta é muito maior. Fica de pé no teu lugar com toda a fé no seu coração. Oh, Jesus!